Ó, pessoal, finalizei então a parte do cabelinho. Olha que gracinha que fica. Se você quiser, você pode fazer também no topo, tá? Mas eu quis fazer desta forma, porque aqui eu vou fazer um detalhe, é como se ela tivesse com o penteado com o cabelo pra baixo. Então, por isso que eu fiz assim. Eu gosto muito de fazer o cabelo desse jeito. Eu fiz também o cabelo do Pequeno Príncipe desta forma. Se você tá acompanhando aí a coleção, você vai lembrar que eu fiz a parte superior do topete, né? Porque no livro a gente vê o cabelinho dele arrepiado. Aí eu fiz desta forma, porque ele fica bem preso. Se uma criança pegar e puxar, não vai se soltar jamais. Desta forma aqui fica muito seguro. Aquele sisteminha que você só põe a agulha e puxa o fio e passa por dentro assim, da laçada, eu acho muito frágil, porque as crianças gostam de ficar passando a mão no cabelo, fingir que tá penteando, né? Arrumando o cabelo. Então, assim, com o tempo, certeza que vai sair. E não dura muito o brinquedo, né? A bonequinha. Então, por isso que eu fiz desta forma. Agora, nós vamos fazer o caule. Depois, eu vou deixar o rostinho para o final. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou juntar aqui, ó. Eu sempre junto as mãozinhas para frente, que aí já facilita, até mesmo para virar o trabalho, tá? Ó, essa parte aqui, ó, aonde tem essa laçada, eu não vou fazer pétala nela, não. É aqui que a gente vai colocar, costurar o caule. E essa parte pra dentro é a parte do corpinho, né? A parte superior da cintura pra cima do corpinho dela. Então, aqui nós vamos colocar enchimento, tá bom? Para fazer o caule, você vai escolher o tom de verde. Eu vou usar o verde bandeira, porque eu gosto muito desse tom. E eu vou iniciar fazendo um círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, aqui já feito os 6 pontos, eu posso fechar esse círculo, puxando aqui a pontinha do fio e vou vir nesse primeiro pontinho que nós fizemos da nossa carreira e vou fazer um ponto baixo, ó. Já puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Então, esse é o meu primeiro ponto da segunda carreira. Vou colocar o marcador, certo? Que aqui eu sei que eu vou começar a contar aqui. Nós vamos trabalhar esse caule de forma aspiral, tá bom? E aí facilita para você aí também. Então, aqui eu tenho um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já fiz na segunda carreira 3 pontos. No próximo ponto, perdão, voltando aqui, então eu fiz um aumento aqui no meu segundo ponto. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo e no quinto ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Cheguei no meu último ponto da segunda carreira, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Então, ao todo, na segunda carreira, estamos com 8 pontos baixos, certo? Agora, para iniciar a terceira carreira, eu tiro o marcador e vou fazer um ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto da terceira carreira. E eu coloco o marcador para que eu saiba que aqui começa a contar, tá bom? Vou vir aqui, ó, enquanto tá no início, que agora é mais fácil para arrematar esse fio. E vou puxar uma laçadinha aqui, ó, desse fio e vou passar por dentro aqui para fazer um nó.
Feito o nozinho, esse início já está arrematado, certo? Se você quiser, pode cortar o excesso. Eu não vou cortar porque vai ficar escondido conforme eu for trabalhando as minhas carreiras. Agora não muda mais a quantidade de pontos. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Em cada carreira, vou ficar com 8 pontos baixos, tá? É só você ter atenção, vai fazendo e contando, que dá certinho. Ele vai começar a fechar, aí você vira assim, ó, para o lado direito ficar aparecendo, tá vendo? Cheguei aqui no meu último ponto desta carreira, já tiro o marcador e vou começar a quarta carreira. Faço um ponto baixo, aonde estava o marcador, agora eu coloco o marcador para saber que este pontinho é o primeiro da quarta carreira e já inicio fazendo os pontos baixos para cada ponto de base. E desta forma eu vou trabalhar pelas próximas carreiras, tá bom? Ó, pessoal, finalizei a minha carreira aqui, ao todo estou com 12 carreiras feitas, certo? A carreira de número 13, eu vou tirar o marcador e aqui eu vou fazer um ponto baixo e já coloco o marcador, pra gente não se perder. Mas essa carreira será toda de aumento, então no mesmo ponto de base eu faço mais um ponto baixo, já tive meu primeiro aumento. E vou trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, nós vamos ficar com 16 pontos baixos. Então, fiz meu último aumento, ao todo fiquei com 16 pontos. Vou tirar o marcador, vou fazer um ponto baixo, e já volto com o marcador para o lugar. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com os 16 pontos baixos. Ó, então, eu já fiz os pontos sobre ponto, continuo com 16 pontos. Agora, nós vamos trabalhar uns detalhes. Esse detalhe, eu vou trabalhar pegando só esse pontinho da frente, tá? Então, eu tirei o marcador, né? Que seria, agora é o meu primeiro ponto desta carreira. Então, pegando esse pontinho aqui da frente, porque normalmente a gente pega os 2 pontos assim do ponto baixo. Agora, eu vou pegar somente esse da frente. Vou fazer um ponto baixo. Eu não vou precisar colocar o marcador mais, porque agora a gente vai trabalhar um detalhe, certo? Então, eu fiz o primeiro, o segundo ponto, o terceiro, o quarto ponto, todos pegando apenas essa laçada da frente. Então, feito 4 pontos baixos, eu subo uma corrente, viro o trabalho e vou repetir um ponto baixo para cada de base. Então, vou ficar com 4 pontos, tá vendo? Certo? Então, já fiz o meu quarto ponto aqui. Subo uma corrente, viro o trabalho e vou fazer assim, ó. Puxo uma laçada, venho no próximo ponto, puxo uma laçada, tiro de uma vez. Venho no próximo ponto, puxo uma laçada e no próximo uma laçada e tiro de uma vez, certo? É desta forma. Aqui eu vou cortar esse fio, vou puxar essa laçada, ó, eu vou passar aqui por dentro da laçada para puxar e dou uma tensionada no fio pro finalzinho aqui ficar bem certinho. Vou colocar a ponta aqui na agulha. Eu vou fazer igual a gente veio trabalhando lá nas pétalas. Finalizar do mesmo jeito, certo?
Eu vou pegar aqui, ó, passo a linha, vem no pontinho da frente aqui, passo a linha e vem na lateral do próprio ponto e passo. E agora eu vou franzir, certo? Franziu, eu vou voltar aqui na lateral de cá, que eu quero que essa pontinha aqui fique bem franzidinha, tá? Desta forma. Feito isso, vou pegar uma laçadinha aqui, tá saindo da agulha. Vou colocar de novo na agulha, porque aqui desfiou. Eu quero fazer esse arremate para ele ficar bem certinho. Aqui começou uma chuvinha bem gostosa de novo, tinha parado. Agora tá chuviscando. Como tá aí na sua cidade? Ó, feito o nozinho, tensiona bem esse fio, passa a linha aqui pra dentro. Que eu sempre gosto de passar essa linha por baixo de alguns pontos. E corta o excesso. Então, pessoal, já fiz uma, né? Agora nós vamos fazer a segunda. A segunda pétala, o segundo detalhe, nós vamos prender o fio na agulha. Serão 4 detalhes, que nós temos 16 pontos, né? Então, vamos dividir por 4. E vamos pegar aqui, ó, da mesma forma que nós pegamos a de cá, somente a laçadinha da frente. Que essa de dentro nós vamos utilizar depois para costurar na rosa, tá? Essa aqui, eu vou puxar uma laçada e vou puxar esse fio pra cá, que eu já escondo por baixo dos pontos. E vou fazer meu primeiro ponto baixo. Venho no segundo ponto aqui, ó, da carreira. Faço o segundo, pegando apenas a laçadinha da frente. O terceiro, e ó, o fio tá aqui por baixo dos pontos. E o quarto ponto. Certo? Ó, esse aqui que eu já escondi por baixo, eu já posso cortar o excesso, que ele já está arrematado. Agora, eu subo uma corrente, viro o trabalho e vou repetir essa quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada de base, continuando com 4 pontos baixos. Aqui é o meu quarto ponto desta carreira. Subo uma corrente, viro o trabalho. Aqui no primeiro ponto eu subo uma laçada, no segundo uma laçada, tiro de uma vez. Venho no próximo ponto, puxo uma laçada, no próximo uma laçada, tiro de uma vez. Subo uma correntinha, viro o trabalho e faço um ponto baixo. E no próximo um ponto baixo, certo? Porque eu fiz a diminuição, fiquei apenas com 2 pontos. Esse eu vou fazer maior, né, do que esse que eu fiz aqui. Então, agora eu subo uma corrente, viro o trabalho, puxo uma laçada, venho no segundo ponto, puxo uma laçada, tiro de uma vez e corto o fio. Vou passar aqui por dentro dessa laçadinha, só para não desmanchar. Coloco o fio na agulha e vou fazer um nozinho para deixar essa ponta também arrematada. Ó, certo? Vou passar aqui por baixo de outro ponto e vou fazer um nozinho aqui. Ó, passo por dentro dessa laçada, tensiono bem o fio e vou correr aqui por baixo desses pontos. Feito isso, pode cortar o excesso. Eu vou intercalar
um menor e um maior. Então, se aqui eu fiz um maior, aqui eu vou fazer igualzinho esse, certo? Aí, o próximo eu faço igual a esse. Então, eu vou ficar com 2 desse tamanho e 2 desse tamanho. Se tiver dúvida, volta o vídeo para você ver como eu fiz esse, tá? Porque agora você precisa fazer esse menor aqui e depois, nos últimos 4 pontos que restarem, você faz igual esse que a gente acabou de fazer. Ó, pessoal, coloquei o enchimento aqui, ó, até perceber que tá bem cheinho, até chegar próximo aqui aos detalhes que a gente deixou a laçadinha, que é a parte lá bem do corpinho, tá? Você vira bem a rosa que você vai conseguir ver esse lugar. Aí, você junta bem o enchimento para não atrapalhar na hora da costura. E aqui também eu coloquei o enchimento, deixei aqui, ó, a parte do caule bem firme, tá vendo? E deixei essa parte aqui, ó, que é a laçadinha que nós não trabalhamos. Então, é aqui que nós vamos começar a fazer a costura. Eu vou costurar essa parte aqui, ó, na rosa, tá? Eu vou puxar uma laçada aqui e já vou empurrar essa ponta aqui pra dentro, que eu já vou começar com o nozinho aqui. Ó, passa aqui por dentro da laçada, ó, já tem um nozinho, então o fio já vai ficar arrematado nesse começo, ó. Você pode puxar, você puxa bem pra amarrar, né? Ó, segura a ponta. Agora, você pode puxar que esse fio não vai se soltar. E vai fazer a costura. Colocar, posiciona aqui pela parte de baixo dela, pega uma laçada na flor, sempre com cuidado para não tirar o enchimento, não pegar o enchimento junto, tá? Vai fazendo devagar, se precisar, volta no mesmo ponto. É só para ter certeza que a costura vai ficar bem feita, certo? É simples, viu? É bom deixar essas laçadas assim sem trabalhar, que facilita demais na hora de costurar. Você sabe onde pegar exatamente. Finalizou a costura, quiser fazer mais uma vez a volta costurando e depois é só arrematar, esconder a ponta, tá? Eu só venho mesmo mostrar aqui como eu faço para você não se perder, né? Tem pessoas que têm dificuldades na hora dessa costura. Ó, e assim vai ficando costurado, tá bom? Que aí, esses detalhes depois vai ficar assim soltinho mesmo. Eu não vou costurar assim na pétala. Se você quiser costurar, é a sua opção. Mas eu vou costurar mesmo só a circunferência. Ó, pessoal, finalizei a costura, ficou bem firme. Pode observar, ó, ficou bem costuradinho, tá? Aí, se você quiser, você pode costurar essa parte aqui também na rosa. Só que você tem que ter atenção num detalhe. Você vai pegar somente esses pontos de cá, ó, de fora. Se você enfiar muito a agulha, pegar lá por dentro para fazer a costura, na hora que você virar a rosa, vai aparecer aqui, ó. Aí fica feio, tá? Então, você tem que ter atenção a isso. Por isso que eu tô te dando essas dicas agora. E feita então essa costura, agora nós vamos fazer uma folha para colocar aqui. Com o mesmo fio verde, eu vou fazer um cordão de correntes e já vou deixar um tamanho aqui que eu faço a costura depois. Então, eu faço, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Volto na segunda e vou fazer um ponto baixo. Laça o fio
venho na terceira no caso, né? Mas agora, como eu já fiz aqui meu primeiro ponto, eu vou fazer meu segundo ponto. Puxo uma laçada e vou tirar tudo de uma vez. Fiz meio ponto alto. Laça o fio, vou fazer um ponto alto, certo? Então, eu comecei com um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto. Laça o fio. Esse aqui eu vou laçar duas vezes, vou fazer um ponto alto duplo. Então, aí eu puxo uma laçada, vou tirar duas da agulha, tiro duas e agora eu finalizo. Então, aqui eu tive um ponto alto duplo. Laça o fio, venho no meu último pontinho aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, certo? Laça o fio, no último eu faço meio ponto alto. Tiro de uma vez, tá vendo? Então, feito isso, ó, já deu o formato de um lado da folha. Agora, eu vou virar o trabalho aqui, ó. Vou laçar o fio, vou fazer meio ponto alto no pezinho desse mesmo meio ponto alto que eu fiz. Ele vai ficar um pouquinho emborcado, ó, tirei de uma vez, mas é assim mesmo que é para ficar. Laça o fio no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Faz com a linha bem justinha para esses pontos não ficarem largos. Laça o fio no pezinho aqui, ó, do ponto alto duplo, eu vou fazer um novo ponto alto duplo. Então, eu tenho que laçar mais uma vez. E vou fazer aqui, ó. Peraí, eu peguei errado. Aqui. Vou tirar duas laçadas, tiro duas e tiro duas. Então, laça o fio, um ponto alto, laça o fio, meio ponto alto. Ó, tiro de uma vez. E no meu último pontinho, um ponto baixo. Feito isso, eu faço um ponto baixíssimo no início aqui, ó. No pezinho do ponto baixo, desse lado de cá. Feito isso, tá vendo? Deu o formato da folha. É assim que eu quero que fique. Então, eu vou cortar esse fio e vou arrematar essa ponta. Eu vou puxar assim, vou dar uma tensionada e pôr essa pontinha aqui na agulha pra gente fazer a costura da folha. É bem bacana, né? Ó, para finalizar aqui, ficar bem bonitinho, eu vou passar aqui, ó, nesse ponto de cá. Feito isso, eu vou voltar dentro dessa laçada e vou levar a linha para as costas. Então, aqui, ó, finalizou essa pontinha. E vou arrematar aqui nas costas. Então, eu pego uma laçada aqui de qualquer um dos pontos, tá? E vou passar por dentro aqui, só que eu não vou puxar demais para não deformar a pontinha da nossa folha, tá vendo? Ficou certinho. Então, feito esse nozinho, agora eu vou correr um pouquinho aqui, ó, por baixo dos pontos. Os pezinhos dos pontos aqui, a gente passa um pouco esse fio para não cortar muito próximo ao nó, para não ficar frágil, né? E essa pontinha aqui que ficou da folha, que a gente deixou para fazer a costura, a gente vai costurar aqui no caule, certo? Então, a costura aqui também é simples, tá?
Você vai pegar um ponto aqui, volta na folha. Você vai fazer essa costura até você perceber que a folha vai ficar assim, ó, abertinha, para ela não ficar nem caída e nem muito para cima. Tenta fazer a costura para ela ficar assim, tá? Vou passar aqui, tá vendo que ela virou pro outro lado? Então, eu venho, pego num pontinho aqui, ó, mais pra frente, para que ela fique bem certinha do jeito que a gente precisa. Aí, ó, tá vendo? Fica bem bacana, né? Aqui eu vou passar da mesma forma algumas vezes, só para deixar ela bem firme, tá bom? De qualquer forma, quando vira a folha, ela vai dar uma amassadinha pro outro lado, mas não, isso não vai ter nenhum problema. O importante é que essa costura fique bem firme. Ó, pessoal, finalizei a costura, ficou bem firme aqui a folha e olha como ficou o resultado da rosa. As quatro pétalas aqui de dentro, você deixa mais assim fechadinha. Você pode fazer isso aqui, ó, que ela vai dar um efeito bem bacana na rosa, certo? Olha de lado para vocês verem. Fica bem bonita, né? Então, por fora a gente já finalizou. Agora vamos terminar a boneca, né? A parte de dentro. O cabelinho já está prontinho, ó, virado, o caule fica bem para dentro das pétalas. Você põe em pé que ela não vai aparecer o caule quando ela estiver assim em pezinha. Eu vou utilizar esse olhinho. Esse olhinho aqui, ele é bem pequenininho, tá vendo? Ó. Eu não sei te falar exatamente a medida deste olho, porque eu comprei, ele veio todo misturado assim, ó, e não tinha numeração, tá vendo? Essas outras coisas aqui é porque eu misturei, aproveitei para guardar, mas eles vieram vários tamanhos misturado, então não tinha informação do tamanho. Mas eu coloquei aqui na ponta do dedo, só para você ter noção. Mas se você quiser, você pode colocar um pingo de tinta preta ou bordar, tá bom? Aqui eu vou utilizar a cola e vou fixar bem aqui. Então, colei aqui, ainda está mole essa cola, mas eu vou tomar cuidado aqui para não tirar do lugar. Eu vou inserir aqui por trás, na nuca, essa linha de costura. Essa aqui é uma linha preta, é a Camila, né, que é um tex mais fino, para a gente bordar a sobrancelha. Então, você procura achar um pontinho aí, para depois a gente voltar nesse mesmo ponto, arrematar e esconder para dentro o nozinho. Então, eu vou vir aqui, ó, isso aqui é um pouquinho da cola, um pouco acima do olho. Certo? Aqui, ó, pro lado de dentro do olho, acima. Vou deixar uma ponta aqui, para depois a gente fazer o nozinho e arrematar. E vou fazer uma reta aqui, ó. E vou voltar lá no mesmo lugar. Eu vou passar 2 vezes, porque essa linha é fina e uma vez só não vai ficar tão bonito. Vou passar 2 vezes para ficar bem aparente esse detalhe. Ó, vou passar mais uma vez. Já vou sair do lado de cá, no mesmo sentido aqui, do lado de dentro do olho. E venho do ladinho. É mais ou menos um ponto que eu passei lá, 1,5 ponto. Então, eu faço a mesma coisa aqui.
Vou sair no mesmo pezinho aqui, pra gente passar 2 vezes, igual a gente fez do outro lado. Feito isso, eu já insiro essa agulha e vou sair aqui embaixo, ó, aonde a gente inseriu o início. Tem que sair no mesmo buraquinho, porque senão depois você não consegue esconder pra dentro esse nó, tá? Aí ajeita aqui o enchimento, o olhinho você dá uma pressionada para ficar bem certinho, ó, fica bem bonitinha. Feito isso, você vem aqui do lado, amarra, dá uma tensionada no fio, amarra de novo, para fazer o nó cego, né? Aí você corta aqui, ó, o excesso de linha. E com as costas da agulha de crochê, você empurra pra dentro. Você vem aqui assim, ó, faz isso. Ó, tá vendo? Já sumiu. Não tem pontinha preta aqui mais. Aí você ajeita os pontos. Pronto, já ficou arrematada. Viu que gracinha que fica? E nela, eu vou colocar uns detalhes aqui na cabeça também. É um detalhe adesivo. É esse aqui, ó. Tá vendo? E a gente coloca e demora 48 horas para fixar. Na hora que você põe, você tem que esperar. Você aperta e segura para fixar bem. Aí, você mede aqui, ó, o tamanho que você quer pôr na cabeça para cortar certinho. Vou colocar aqui esse pedaço para você ver. É por isso que eu não quis fazer todo de cachinho, porque eu queria colocar esse aqui. Eu acho tão bonito esses detalhes de aplicação com pedras, né? Aí você tira essa parte de trás, que é adesiva. Deixa eu tentar tirar aqui. Aí você puxa aqui, ó. E fixa onde você quer colocar. Aí aqui você segura por algum tempo para fixar bem, tá? Você aperta, que aí fixa bem, ó. É uns detalhes que dá um charme, né? Eu vou esperar esse aqui fixar um pouco e já volto para mostrar a sequência, o que a gente vai fazer. Se você quiser colocar em toda a volta aqui na parte superior, é sua opção. Eu vou colocar só aqui na frente, tá? Ó, pessoal, já colou aqui, o olhinho também já ficou bem fixo. Olha que gracinha os detalhes. E assim a gente termina o passo a passo. Eu espero que você tenha gostado do trabalho, tá? E para você virar de uma forma bem tranquila, assim, que bem fácil, é você colocar o bracinho dela aqui pra frente, ó. Firma ele e só empurra, certo?
que aí ela vira, ó, bem facinho. Tá aqui já toda formosa, né? Uma rosa bem bonita. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua opinião aí, para mim é muito importante saber o que você achou do passo a passo. Se você chegou até aqui, deixa seu like, o seu comentário, tá? E eu já quero agradecer a sua companhia. Muito obrigada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.